Boa tarde, gente. Boa noite para quem estiver assistindo. Hoje eu vou estar trabalhando com vocês a parte do modelo de TCC atual 24.1 da Estácio, que a gente usa tanto para o pessoal do PTCC, do projeto de TCC, quanto para o pessoal de TCC. Eu vou estar apareando aqui o Word que vocês receberam já dentro da sala de aula virtual. Eu vou explicar cada passo a passo para a gente estar colocando ali as informações que são solicitadas para elaborar o artigo científico. Qualquer dúvida que vocês tenham depois, é só mandar mensagem para mim no Fale com o Tutor, que eu vou tirando as dúvidas, tá? Eu vou agora compartilhar a tela com vocês e me retirar daqui. Só um momento. Bom, esse é o arquivo em Word. Eu sempre sugiro a vocês que na hora de realizar a entrega para o tutor orientador, né, de vocês, que vocês utilizem o Word, porque o mesmo arquivo em Word, para estar facilitando. A minha principal dica é, já coloquem aqui, já salvem o arquivo de vocês com o nome do representante que vai realizar a entrega, né? E aí a gente começa a fazer a formatação e a elaboração do nosso artigo científico. Lembrando que o artigo científico está atrelado à conclusão de vocês, né? A graduação na área de saúde, ela é muito clara com a obrigatoriedade da apresentação do TCC, né? Seja ele formato de artigo científico, seja com metodologia exploratória, ou com a que a gente utiliza nesse momento, que é a melhor para todos os alunos, com a revisão bibliográfica. Bom, vamos lá, o nome da IES. O que que é IES, gente? É Instituição de Ensino Superior. Então, aqui, UNESA. Qual é o nome do curso de vocês, né? Enfermagem, educação física, fisioterapia, nutrição. E aqui já tem a descrição, né? Que a fonte tem que ser Arial ou Times, aí vocês vão colocar durante todo o modelo de vocês a mesma fonte. Nesse item aqui, o tamanho é 14, em letra maiúscula e negrito, tá? Com texto centralizado. Aqui vocês vão colocar o nome de cada aluno participante do grupo de TCC ou PTCC, barra a matrícula, não precisa colocar ponto e traço na matrícula, barra a turma. Qual é a turma? É aquela turma que vocês estão lá no SAVA, né? Essa é 9001, 9002, 9003. E aqui tem um exemplo de como deve ficar, tá, gente? Todo em letra maiúscula. Quando a gente coloca aqui, ó, tem um exemplozinho já para vocês preencherem. Lembrando que cada grupo é no mínimo 2 participantes e no máximo 4 participantes. Descendo, a gente tem aqui o título do arquivo, né? Do artigo científico de vocês. Tem que ser em Times 14, com letra minúscula, né? Sem ponto. Quando a gente coloca a letra minúscula, quer dizer que ela não é toda maiúscula. Então, a primeira é a maiúscula e aí seguem as minúsculas, como se fosse uma frase, só que a diferença é que é centralizado. Lembrando que no título de vocês, a grande diferença é que vocês sempre têm que referendar que se trata de uma revisão bibliográfica. Eu estou fazendo aqui ao vivo ao mesmo tempo para que vocês tenham essa ideia. Então, por exemplo, vocês podem estar falando sobre atribuições do enfermeiro. Vamos pensar aqui, já escrevi atribuições errado, ó, tá vendo? Atribuições do enfermeiro na consulta ao idoso na atenção primária. E aí eu ponho um hífen, uma revisão bibliográfica, ó, permanece centralizado. Que é interessante a gente já discutir aqui? Que aqui, já no título, eu já estou sinalizando. Qual vai ser a minha pesquisa? É sobre a atribuição de quem?
do enfermeiro, aonde? Na atenção primária, ó, atenção, tá escrito errado, deixa eu corrigir. Na atenção primária, durante a consulta. Então, eu já consegui aqui focar bem a minha pesquisa. Eu já estou dando essa sinalização para o leitor. Qual é o público, qual a localidade, qual é o profissional, o que que eu quero estar desvendando através da minha revisão. E aqui eu já sinalizo que é uma revisão bibliográfica para o meu leitor entender que eu não estou fazendo uma pesquisa de campo, eu estou fazendo uma pesquisa bibliográfica. E aí, continuando aqui no arquivo, né? Cidade, nome da cidade e da IES. Como vocês estão fazendo em grupos, então às vezes a gente tem aí alguns participantes de localidades diferentes. O que eu indico para vocês é que vocês coloquem aqui na cidade da instituição, que vocês coloquem aqui a cidade do representante que vai estar fazendo a entrega no ambiente virtual do material do TCC de vocês, tá? Mês e o ano da entrega. A fonte aqui, Arial ou Times, tamanho 12, em maiúsculo e em negrito, tá? Com texto centralizado. Continuando. Resumo. O resumo, gente, ele é o último item que vocês elaboram, né, no TCC de vocês, porque vocês já precisam estar com a pesquisa toda fundamentada, já terem atingido os resultados e a discussão de vocês, feito as considerações finais, para estar elaborando o resumo. Afinal de contas, o resumo ele vai estar falando desde o motivo que te levou a essa pesquisa até a conclusão dela. Esse resumo ele tem que ter entre 150 e 200 palavras, tá? E a gente usa o contador de palavras. Alguns alunos vão referendar assim, Cissa, preciso, tem mínimo e máximo de páginas? Não, a gente trabalha com mínimo e máximo de palavras para cada item, vocês vão ver isso durante a elaboração do TCC de vocês. Abaixo, a gente coloca o último sobrenome do aluno, nome e sobrenome e o título do artigo. Lembrando, gente, que a gente vai colocar isso aqui, ó, e ainda está aqui, ó, substituir os trechos acima em amarelo. A gente precisa colocar esses dados aqui, porque vai ser a ficha catalográfica de vocês. Então, é a forma que a gente vai ter na hora de realizar a submissão nas revistas que vocês forem procurar, os periódicos, onde vão estar os dados de vocês. Por isso que é importante que vocês coloquem. Isso também vai estar na última entrega de vocês. E aí, continuando, né? Aqui vem ensinando como se faz o resumo, né? O resumo deve informar o tema principal, a importância do seu estudo, qual é o seu objetivo e qual é a metodologia ou método adotado por vocês, os resultados obtidos e as conclusões alcançadas. Devem ser redigidos aí em um único parágrafo com espaçamento simples e em terceira pessoa do singular, contendo entre 150 e 250 palavras. Deve-se ainda utilizar a fonte Arial ou Times, lembrando de novo, se vocês optarem por uma ou por outra desde o início, mantenham em todo o TCC de vocês. E o texto deve ser justificado. Abaixo, a gente pede a palavra-chave. O que que é a palavra-chave, gente? São os descritores que vocês usam para fazer o filtro dos artigos de vocês que vão estar relacionados com o tema. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui a gente está falando de eles deram alguns exemplos de palavra-chave, né? A gente deve indicar de 3 a 5. Eu vou dar um exemplo. Qual foi o nosso título, né? Atribuições do enfermeiro na consulta ao idoso, na atenção primária. Então, eu posso usar como palavra-chave, né? Ou descritores. Atribuições do enfermeiro, consulta de enfermagem, saúde do idoso, atenção primária, deixa eu ver o que mais a gente pode colocar aqui. Competências técnicas do enfermeiro, serviços da atenção primária, sistema único de saúde. Todos esses podem ser descritores da pesquisa de vocês. Isso vai estar muito relacionado com os objetivos de vocês, que vem logo abaixo.
tá? Aqui as palavras-chaves, passando por aqui. Chegamos na introdução. A introdução de vocês precisa conter entre 700 e 900 palavras. Para quem está na primeira entrega do TCC e para quem está no PTCC, vocês vão ver que a introdução, ela tem um parágrafo aqui que é extremamente importante. Deixa eu seguir até ele, só um momento. Aqui ainda a gente tem a explicação de como é feita a citação, seja ela direta ou indireta, como é que vocês precisam referendar no texto de vocês o pedaço do texto que vocês estão utilizando de outro autor, tá? E sempre dar a referência dele. Gente, vamos lembrar que uma revisão bibliográfica, vocês fizeram um apanhado de publicações e eles têm autores. Então, a gente precisa dar o crédito para esse autor, seja citação direta ou indireta, porque senão vai caracterizar plágio, tá? Então, é fundamental que vocês coloquem os autores que vocês estão utilizando. E aqui tem dois pontos principais, né? Um é a justificativa, que fica no penúltimo parágrafo, tá? A justificativa é o local onde você destaca aí a pertinência do assunto que vocês escolheram. Então, por que que eu escolhi a atribuição do enfermeiro nessa consulta de enfermagem dentro da atenção primária ao idoso? É fundamental que vocês coloquem essa justificativa aqui. Vocês vão ver que durante o semestre a gente pede individualmente na entrega, mas quando vocês vão para o TCC na parte final, vai entrar como penúltimo parágrafo de vocês. Já no último parágrafo, a gente vai apresentar os objetivos. Então, isso aqui é extremamente importante, porque aqui você vai colocar o seu objetivo geral, né? Lembrando sempre no infinitivo, isso é fundamental. E aí também os objetivos específicos. A cada objetivo específico, eu sempre sugiro a vocês que vocês coloquem entre 3 até 5 objetivos específicos e um objetivo geral. Vamos conversar de novo aqui com o título que eu coloquei, ok? Vamos lá, o título que eu coloquei foram as atribuições do enfermeiro na consulta ao idoso na atenção primária. Então, qual é o meu objetivo geral? Pesquisar sobre a atribuição do enfermeiro na consulta ao idoso na atenção primária. Esse é o meu objetivo geral. Quais são os meus objetivos específicos? Compreender a assistência de enfermagem fornecida na atenção primária. Reconhecer quais são os parâmetros dentro do programa de saúde do idoso. Atentar para as necessidades do público específico em saúde do idoso. Esses são objetivos específicos. Então, vocês conseguem entender o que é um objetivo geral específico? A gente tem o geral que vai estar vinculado ao nosso título, e a gente tem o específico que vai estar vinculado à nossa pesquisa. Então, é isso que a gente vai pesquisar. E esse vai entrar, então, no último parágrafo aqui da introdução de vocês. E aí a gente vem para a metodologia, né? Qual é a metodologia que a gente está utilizando? A gente está utilizando aqui uma metodologia de revisão bibliográfica. Então, a gente precisa mostrar, durante a nossa metodologia, o que que a gente está buscando, o que que a gente está utilizando. Aqui tem todas as formatações que vocês precisam ter, e aqui vocês podem já estar utilizando citações de outras pessoas para estar colocando aqui na metodologia. Vocês podem estar, por exemplo, utilizando aqui o método aplicado. É quantitativo, é qualitativo? Qual é a diferença na revisão bibliográfica? Quantitativo é a quantidade de artigos que tem, que estão dentro dos descritores que vocês elaboraram. E qual é a qualidade desses artigos que vocês estão pesquisando? Eles conversam com os objetivos específicos de vocês? Isso é fundamental, porque vai ser nessa parte que vai te dar embasamento aqui, né, textual, para você elaborar seu resultado e sua conclusão. E aqui vem um exemplo. Deixa eu descer mais um pouquinho. Aqui tem algumas citações, como é que é feita uma organização sistemática, né?
A gente faz a elaboração de um fluxograma que tem aqui para vocês, porque o fluxograma, ele vai auxiliar muito na pesquisa de vocês e mostrar para a gente o quê? Aonde vocês pesquisaram, esse aqui é o modelo, tá, gente? Vocês podem estar utilizando outros modelos, mas esse aqui é o mais simples que tem. Vocês vão estar elaborando. Vocês podem elaborar um próprio fluxograma de vocês, tá? E aí vocês vão colocar aqui a fonte próprios autores, porque aqui a gente consegue identificar quais são as plataformas de agregadores que vocês estão utilizando, quais são os artigos que vocês conseguem selecionar, a quantidade desses artigos, quais os artigos vocês conseguem utilizar diretamente na leitura e quais aqueles artigos que vocês estão desprezando também, aqueles que entram dentro dos descritores, mas não conversam com os objetivos de vocês. Então, é muito mais fácil a gente elaborar um fluxograma e criar esse fluxo de como vocês realizaram a busca do que ficar colocando isso em texto. E aqui a gente consegue ter uma ideia de quantos vocês conseguiram pesquisar, né? Porque tem temas que a gente tem um, um grande fornecimento aí de evidências, né? Então, a gente sempre vai dar prioridade para os artigos que foram publicados nos últimos 5 anos, quando a gente for fazer a nossa pesquisa nos agregadores. Aqui tem alguns exemplos de agregadores, né? A Lilacs e o Cielo. Aqui também vai entrar a Biblioteca Virtual em Saúde, vai entrar o Google Acadêmico como agregador. Vocês podem estar utilizando PubMed também. E aí vocês vão ver quais desses artigos que aparecem para vocês que vocês vão selecionar ou não, tá? E até aqueles que vocês excluem, você coloca aqui a quantidade de artigos que foram excluídos. Isso é importante. Quando a gente entra aqui em resultados e discussão, a gente começa já a ter um trabalho pesado. Porque olha só, gente, a gente tem aqui entre 2.000 e 3.000 palavras. Ao mesmo tempo, vale lembrar que, assim, ela parece ser pesada, mas não é tão pesada assim, uma vez que vocês vão estar referendando o tempo todo e colocando os autores aqui que vocês pesquisaram. Então, vocês podem complementar com algumas ilustrações, apresentação de resultados. Vocês podem desenvolver com seus próprios quadros, sendo que aqui a gente tem quadros específicos também, tá? Que vocês podem estar utilizando. Aqui tem aqui um exemplo de uma figura, tá? Sempre que vocês colocarem a figura, tem que colocar o autor, a fonte e o ano. E essa mesma referência tem que estar lá ao final. A gente organiza, a gente sugere a organização quando a gente fala do título do artigo que vocês selecionaram, aquele que realmente conversa com o objetivo de vocês, e qual é o resultado que vocês encontraram. Então, vocês vão perceber que essa forma de quadro é a mais fácil para vocês elaborarem. Tem gente que não gosta, que prefere uma parte textual. Eu sugiro o quadro porque ela é melhor organizada visualmente até para o leitor de vocês. Então, ó, a gente tem o título do arquivo do arquivo, não, perdão, do artigo que foi selecionado, o autor, tá? Qual foi o objetivo dessa pesquisa e qual foi o resultado. E aqui, gente, quando a gente segue, tá? Cadê? Chegamos ao final, ok. Quando a gente chega no final, a gente gera uma discussão. E aqui, gente, é que vocês vão estar logo depois desse quadro, ou antes, fica a critério de vocês. É que na hora da discussão, vocês vão conversar, né? Vão criar um texto que vocês vão conversar o resultado que vocês obtiveram nos artigos que vocês realizaram a leitura e fizeram a seleção deles, quais os objetivos de vocês. O que ficou claro nessa busca de vocês? Por isso que a gente tem ali tantas palavras, mas na hora que vocês forem discorrer sobre o assunto, vocês vão ver que vai ficar até são poucas palavras, na verdade. Então, vocês precisam aqui mostrar para o leitor de vocês qual é a relação desses artigos que vocês selecionaram com os objetivos de vocês. É isso. E aqui vale a pena a gente estar fazendo as citações dos autores, tá?
para dar um incremento para o texto técnico de vocês. E aí não está gerando plágio. Nas considerações finais. Assim, uma pergunta que é muito feita. Vai contar no quadro como palavra para essas 2.000 e 3.000? Sim, a gente vai contabilizar essas palavras aqui, tá? Nas considerações finais, aqui vocês vão fazer um pequeno resumo. E quando eu digo um pequeno resumo, é pequeno mesmo, gente. Ó, de 75 a 150 palavras. As considerações finais, é assim, vocês colocam em terceira pessoa, tá? No singular. Mesma fonte que vocês usaram em todo o texto, aqui é justificado. E aqui vocês precisam fazer um complemento do que vocês atingiram, porque a gente às vezes vem com uma ideia e tem um objetivo e encontra uma negativa durante a nossa pesquisa. Então, aqui é o momento de vocês argumentarem sobre isso. Olha, nós buscamos, por exemplo, a fundamentação da consulta de enfermagem ao paciente idoso na atenção primária, mas foram poucas as referências que nós utilizamos, não encontramos tantas evidências, são poucas as resoluções que estão dentro do assunto, vocês podem estar usando esse espaço para isso, ok? E aqui vem, por fim, as nossas referências. Lembrando que sempre, aqui já tem a forma de como vocês precisam estar colocando, ó, todos os tipos de referência, tanto dos artigos quanto os de livro, né? Assim como também de sites tem aqui, o hiperlink, tudo bonitinho, ó. Até o final tem aqui todas as formas que vocês vão colocar. Lembrando que quando vocês usam o acesso ao site, vocês precisam sinalizar o acesso que vocês realizaram, qual a data e qual o ano, tá? E o mês. Voltando aqui em cima. Lembro aos senhores que, assim, referências são no mínimo 20. Pode parecer muito, mas não é. Na verdade, gente, 20 referências são muito poucas até. Só de revisão, vocês vão ter pelo menos de 10 a 15 artigos. Então, juntando as citações que vocês vão usar na fundamentação de vocês, que vai estar lá na introdução, junto com as que tem na metodologia, mais os artigos que vocês estão utilizando no texto, vocês ultrapassam 20 com muita facilidade. O pessoal da enfermagem, então, tem muita resolução COFEM que vocês podem usar como base, que é tudo que o enfermeiro faz, ele vai estar descrito como resolução, essa competência. Então, usem esse artifício para estar deixando esse texto mais robusto para vocês e mais atualizado. Lembrando de novo, a gente sempre dá preferência para os últimos 5 anos de publicação, mas não tendo esses últimos 5 anos, vocês podem ampliar essa data, como, por exemplo, para os últimos 10 anos, ok? E aqui, por fim, está a formatação das nossas referências. Gente, eu estou mostrando já o documento integral do TCC, porque é mais fácil vocês irem desenvolvendo e colocando aqui, porque para vocês vai ser mais fácil depois a entrega, né? E aí alguns alunos me perguntaram, mas nossa, onde é que entra o nome do orientador, né? Porque aqui a gente não tem o nome do orientador, realmente. Não entrou aqui, mas qualquer coisa vocês podem colocar abaixo do nome do aluno, matrícula e turma, vocês podem colocar aqui ao final orientado por, e aí colocar o nome do tutor que está realizando a orientação de vocês. O meu nome, por exemplo, é gigantesco, e eu mando para vocês sempre no Fale com o Tutor. Mas, gente, a revisão bibliográfica não é difícil, por isso que eu digo para vocês, só escolham um tema que vocês gostem, porque demanda bastante leitura, e isso é importante. Espero ter sanado as dúvidas aí de vocês, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Podem estar mandando mensagem pelo Fale com o Tutor ou no chat aqui no Teams, tá bom? Um beijo, fiquem bem, estou à disposição de vocês. Tchauzinho.